Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, é o nosso convidado de hoje. Vamos tentar perceber qual é o ponto de situação do trabalho realizado por esta instituição no terreno em relação àquilo que têm sido os incêndios no nosso país. Doutor Eugénio Fonseca, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, boa tarde. estar aqui connosco. Em relação àquilo que tem sido estes últimos meses em Portugal, fustigado pelos incêndios e nomeadamente a situação de Pedrógão Grande, a Cáritas Portuguesa está no terreno desde o primeiro momento. A esta altura é possível fazer um primeiro balanço da situação? Em primeiro lugar, gostaria de, para ser mais preciso, quem está mais no terreno, quase diariamente, e no caso dos concelhos da Diocese de Coimbra, e fala-se em Pedrógão, mas não podemos esquecer que há mais 6 concelhos, ou melhor, sim, 6 concelhos atingidos. Utiliza-se a designação de Pedrógão, mas temos que pensar Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Penela, Pampilhosa da Serra, Góis, etc. Bom, são as Cáritas diocesanas, porque neste caso a Cáritas Diocesana de Coimbra, que tem feito um trabalho extraordinário, de uma presença diária, em cooperação muito estreita com o Parco, e aqui é muito gratificante, o Padre Júlio realmente tem sido extraordinário, fazendo-se presente, dando voz àquilo que são os anseios das pessoas, é uma presença reconfortante, e eu pessoalmente, quando vejo o Padre Júlio, penso nas comunidades que ele conduz, anima, e é bom vermos isto porque é dar credibilidade à fé que professamos. Portanto, neste caso, a Cáritas Diocesana de Coimbra, no caso Mação, que é agora o que está mais emergente, porque foi a seguir, é a Cáritas Diocesana de Porto Alegre Castelo Branco, que prontamente se pôs no terreno. Ainda estavam os fogos a acontecer e a articulação com a Câmara já está portanto, em curso, uma primeira parte de ajuda. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para deixar aquilo que me parece que era importante os portugueses e as portuguesas saberem quando se diz que a ajuda não está a chegar. Primeiro porque isso não corresponde totalmente à verdade. Segundo, porque não criamos as condições anímicas para que haja uma interação entre os destinatários e as instituições, sejam elas públicas, sejam privadas, que têm que executar no terreno. E depois é preciso dizer que há aqui sempre 3 fases. A primeira de emergência. E aí viu-se, não é? E eu incluo aqui na fase de emergência esses grandes homens e mulheres, que são os nossos bombeiros e bombeiras. Por muito que façamos, nunca temos a expressão de gratidão que eles merecem. Depois, a ajuda que a sociedade deu aos próprios bombeiros e às pessoas afetadas, levando bens de primeira necessidade. Isso depois aconteceu durante um mês, praticamente. Eu falo pela Cáritas, porque conheço bem, mas a Cáritas de Coimbra, neste caso, esteve sempre presente com ajuda em termos de bens essenciais, seja de alimentação, de saúde e de higiene, e depois da ajuda psicossocial, não é? Com os seus técnicos que no terreno ajudaram as pessoas a enfrentar essa tragédia por que passaram. Depois, há aquela fase, que é a segunda fase, que é a fase da recuperação, que é a fase em que tem que se fazer o levantamento das necessidades, depois tem que se ver quem faz o quê, tem que se fazer projetos, porque construir uma casa não é ter umas peças de uns legos que se montam e de repente está construído... É mais do que isso, não é? É muito mais. E depois nós na Cáritas, e penso que as outras instituições também o fazem, nós queremos envolver os destinatários, não é fazer uma casa para as pessoas, é fazer uma casa com as pessoas. Eu tenho deixado muito esta nota que as pessoas sejam envolvidas no sentido de se pronunciarem sobre o projeto. Porque às vezes gostariam de ver a sala mais por um lado e não ter que desenhar. Eu pedi logo, neste caso ao Governo Central,
foi que não fizéssemos um tipo de casa igual para todos, porque como são muitas habitações, podia ser mais fácil, um projeto único. Não, isso não me parecia bem. Tinha que ser personalizado. Isso dá mais trabalho, porque para cada pessoa há um projeto, pelo número de agregado familiar, pelas condições do terreno, pela posição da casa, relativamente ao sol, por tudo isso conta, e já que se vai reconstruir... Que se faça bem. Bem, e é isso que tem acontecido, porque nós, desde 2003, desgraçadamente, que andamos quase todos os anos disto. Porque, eu digo, alguém tem que pôr cobro, porque não se pode abrir a época dos incêndios como se abre a época da caça, ou a época balnear. Isto é uma afronta à nossa própria capacidade de pensar as coisas e de planear. E nós aí realmente temos um déficit muito grande. Depois, esta fase, a Cáritas de Coimbra quer, e está a fazer todos os esforços para até ao fim do ano sejam recuperadas as casas, algumas construídas de raiz, outras com arranjos porque ficaram danificadas, e aí vai-se desde os pequenos arranjos até aos arranjos de monta, não é? Mas conta deixar 40 casas entregues até ao fim do ano. Em termos das casas, Dr. Eugénio, do que se perdeu, há muitas que foram perda total? Sim, sim, sim. Destas 40, mais de 20, não sei se são 28, são para construir de raiz. Isso exige um trabalho árduo, de muito afinco, quase sem paragens para se conseguir esse objetivo. Exato. Até ao final do ano. E, portanto, quando se diz que não chega, a ajuda não está a chegar, eu acho que era bom que os meios de comunicação social fossem ao terreno e vissem, efetivamente, se já estão os alicerces a aparecer, se já estão a recuperação a ser feita naquilo que são os arranjos dos telhados. Vejam porquê. Porque as pessoas que deram o seu contributo estão a ficar muito preocupadas. Porque se o que passa é, não chegou, então o que é que fizeram ao nosso dinheiro? Eu quero dizer que do 1.500.000, agora já um pouco mais, com os ofertórios, porque, como sabem, os senhores bispos decidiram, e muito bem, que no dia 2 de julho todas as coletas feitas nas Eucaristias revertessem para as vítimas dos incêndios, e ainda estamos a receber desses ofertórios. Mas neste momento nós comprometemos com a Cáritas Diocesana de Coimbra a cativar, e estão cativos já, 1.300.000 euros, a juntar aos 400.000 euros que a própria Cáritas angariou. A Cáritas está a investir nas 40 casas de que se comprometeu a reabilitar e a construir, vai aplicar 1.700.000 euros destes donativos. Eles estão lá. Agora, não se pode andar a distribuir cheques, porque tem que se pagar aos construtores civis. E uma coisa que nós queremos para a transparência é que se faça até um concurso de candidatos, privilegiando empresas da zona, para que tudo seja transparente. E para que não haja aqui conflitos de interesses. Até porque essas já foram algumas dúvidas que vieram a público. Pois, e agora como é que vão fazer a distribuição deste dinheiro? Como é que as coisas vão acontecer? Na construção das casas é assim. Nós fizemos o levantamento das necessidades. A nossa opção é sempre pelas famílias mais carenciadas, porque essas têm sempre muito mais dificuldade, até em agilidade de procedimentos, de ir à porta da Câmara, pressionar a Câmara, têm sempre mais dificuldade. E nós temos que estar ao lado desses. Esse levantamento foi feito pela Cáritas, com a ajuda da Segurança Social, através agora até do Conselho do Revita, que está a acompanhar. Nós estamos a articular com esse Conselho da gestão do Revita e depois, com a Câmara Municipal ou com as juntas de freguesia respectivas, fez-se o levantamento. Depois, a Segurança Social já não está tão diretamente relacionada, porque agora é um problema de construção, já é mais com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia. O que nós pedimos às câmaras foi que se responsabilizassem pela elaboração dos projetos. Porque depois tem que ser eles a aprovar. Mais vale serem eles a fazer, não é? Logo, e nós acompanhamos com as pessoas, como eu disse há pouco, com as pessoas. Exatamente. As pessoas também estão, nós pedimos numa reunião em que se diga como é que querem, como é que faz, que as pessoas escolham as paredes da casa, a cor das paredes, os azulejos, queremos que isto aconteça. Quando estamos aqui a falar de reconstrução, doutor, estamos a falar daquilo que é a estrutura em si e depois estou eu a pensar em termos de ajudar a compor o que falta depois para ter dentro, para ser uma casa acolhedora. Então é assim, nós quando entregarmos as casas, como sempre fazemos, entregamos, salvo se a pessoa não quiser. Porque por exemplo, nós entregámos uma casa há poucos meses, dos incêndios do ano passado, no Sardual, em que a pessoa quis ficar com os móveis que eram dos seus familiares.
E respeitamos isso. Mas quando a pessoa não tem nada, nós entregamos a chave com tudo lá dentro. Tipo, como se costuma dizer, produto-chave na mão. Exato. Tudo lá dentro. Tudo lá pronto dentro. a residir. E neste 1.700.000 estará o recheio, também incluído, tendo em conta que também houve pessoas que doaram frigoríficos, móveis, e isso está tudo no armazém, e as pessoas vão lá escolher o que gostam, porque não podemos impor às pessoas. Porque elas depois vão viver diariamente com utensílios que depois estimam ou não estimam conforme o gosto. Isto é humano. É humano. E, portanto, tudo isto é um trabalho que se tem que ir fazendo. E que demora tempo. E não queremos que demore um ano. Isso depende da celeridade dos arquitetos, das especialidades, da aprovação na Câmara, da isenção de taxas, porque uma coisa que a Cáritas não faz é pagar taxas. Não, isso o Estado Já é que uma assuma. ajuda. Já é uma ajuda, porque isso é dinheiro que reverte. E depois que se faça a concessão da licença de habitação. E quando isso entrega-se a chave às pessoas, e as pessoas vão para lá viver. Portanto, se todos estiverem em união nisto, é tudo muito mais rápido. É rápido, é mais rápido. Portanto, desde que haja uma concertação de vontades. Doutor, há uma outra questão que se tem colocado, e já agora, porque estamos aqui a tentar esclarecer isso, que é, as pessoas às vezes, bom, mas está tudo acumulado nos armazéns, o que é que se vai fazer aos produtos? Há falta de voluntários para ajudar a fazer uma seleção de imensos produtos que podem ter chegado e que também, se calhar, meia dúzia de pessoas é mais difícil de fazer? Nós temos que repensar um bocadinho também que tipo de solidariedade nós geramos. A questão dos fogos no distrito de Leiria, neste caso diocese de Coimbra, foi realmente muito mediatizada. E bem, porque se não forem os meios de comunicação social, o sentir, a dor das pessoas, pode ficar no anonimato e as solidariedades não brotarem, porque se ninguém solidariza com aquilo que não conhece. Mas tem que haver uma certa pedagogia. Porque a alturas tantas pode haver impulsos emocionais de tal ordem que a ajuda não seja tão eficaz quanto nós desejaríamos. Eu dou um exemplo, sem questionar. Estou só a dar contributos para a reflexão, porque longe de mim questionar a validade das ações das pessoas. Não tenho esse direito, nem tenho essa capacidade. Mas se eu me deslocar da minha área de residência, que é Setúbal, com um carro cheio de água para os bombeiros, de garrafas de água para os bombeiros, e vou, neste caso, a Pedrógão, entregar no quartel. Eu tenho que pensar, quando eu entregar aquelas garrafas de água, quanto é que custou tudo aquilo? Porque eu depois tenho que incluir, nas garrafas de água que comprei, tenho que incluir a deslocação, as portagens, o tempo. Então não será melhor eu entregar aos bombeiros a importância que gastei na compra para ele comprar no local? Até facilita a que a economia não fique tão deprimida como acontece nestas circunstâncias. Como mantemos viva toda a dinâmica económica do local. Este é um exemplo. Mas eu sei que, às vezes, somos levados pelas emoções e não pensamos. O que é que acontece? Nós, por exemplo, chegamos a ouvir os autarcas dizer não queremos mais, chega, já não sabemos o que havemos de fazer. E a questão é, o ter de mais é porque as necessidades estão satisfeitas. A altura está a dizer, não mandem mais roupa. Exatamente. Porque as toneladas de roupa relativamente aos habitantes dos concelhos em necessidade não se justificava. Agora, alguns estão em armazém porque são de inverno, são roupas de inverno, e neste momento não são para utilizar. Então vamos esperar para que chegue esse tempo para depois selecionarmos as de inverno e distribuirmos a roupa de inverno, porque agora foi dada prioridade. Portanto, se calhar aqui também há que pensar que se as pessoas ainda não têm a casa, aquelas que perderam tudo, também não têm onde arrecadar. E essa é outra ajuda, questão. não é? Essa é outra questão. Portanto, quando se vê nos armazéns, se forem agora ao armazém da Cáritas, em Castanheira de Pera, por exemplo, onde vê lá muitos móveis. Muita coisa que estão agora, alguns estão a ser até também tratados, porque às vezes as pessoas também não oferecem as coisas na devida condição, para poder ser utilizado por outros. Quando a gente faz solidariedade, a gente tem que se perguntar sempre, se me dessem a mim isto, eu vou dar, eu queria, eu utilizava. Temos que fazer sempre essa pergunta, porque não podemos partir do pressuposto que para as pessoas que estão em necessidade, que remédio aceitem porque estão em necessidade.
qualquer coisa tem que aceitar. Não pode ser assim, porque temos que respeitar a dignidade das pessoas, não é? Na utilização das coisas. É E, mais portanto, ou menos o género que ouvimos que é solidariedade não é fazer limpeza ao guarda-fato lá de casa. Pois, eu não ia tão longe, mas às vezes acontece. E depois, sabe, as pessoas muitas vezes também querem a prontidão para se poder libertar dessas coisas que até estavam lá já há mais, e é uma boa oportunidade. Mas eu não gostava de entrar nisso porque isso é julgar a intenção das pessoas, e na generalização das coisas podemos estar a ser injustos. E eu não quero. Pelo contrário, eu aprecio muito a solidariedade do povo português, que realmente corresponde sempre, e aqui mais uma vez volto a realçar, que os meios de comunicação social têm sido muito, muito úteis neste sentido de mobilizar as pessoas para a solidariedade. Embora nestes conselhos que temos estado a referir até agora, porque depois temos falado de outros, porque este drama, infelizmente, desgraçadamente, não se circunscreveu só àquele território, é óbvio que se não fossem os meios de comunicação social, tudo seria mais complicado. Mas também teve a desgraça acrescida das mortes. É que morreram 64 pessoas em consequência desta a monstruosidade que são os incêndios. Isso ainda tornou mais, teve mais impacto. Agora, a juntar a isto, não se pode fazer passar esta mensagem sem estar bem consolidada de que isso não está a chegar às pessoas. Porque temos que perceber qual a ansiedade das pessoas que necessitam, e também é legítima, é compreensível. Se eu estivesse na situação delas, eu queria já que, por uma arte qualquer, que me acontecesse a casa nova a seguir. Gostava. Temos que respeitar também estes anseios. O timing de quem perdeu tudo não é igual ao timing de quem mas tenta tem que haver ajudar. aqui um equilíbrio, não é? E, portanto, ao fazermos isto, eu receio uma coisa que pode se tornar bastante grave, que é, ao lançar-se esta suspeita de que as coisas que foram doadas, ou o dinheiro que foi também dado para este efeito, não está a chegar às pessoas, que amanhã, quando haja uma tragédia, possam dizer eu não dou porque eu não sei se chega às pessoas. Exato. Isto é mau. Isto é mau para a solidariedade. Eu não quero acreditar que haja por trás destas notícias esse intuito. Mas pode acontecer. Portanto, eu respondo pela Caritas e digo sinceramente, se houver dados objetivos de que as coisas não estão a acontecer, acho bem que se denuncie. Porque o povo tem que saber o que acontece àquilo que doou. Mas primeiro vamos ver. Eu estou aqui a dizer, e estou-me a responsabilizar por aquilo que digo, 1.300.000 euros que foram dos 1.500.000 que foi dado à Caritas, 1.300.000 já estão cativos para as 40 casas que a Caritas Diocesana de Coimbra está agora a tratar da sua construção e reconstrução de outras. Os outros 200.000 vão, e vamos precisar de mais 200.000 ou mais 200.000. A Caritas de Castelo Branco, Porto Alegre e Castelo Branco prevê precisar de 750.000. Nós, neste momento, temos 200.000 que sobraram do 1.500.000 para acudirmos às pessoas que ficaram também sem casas no Concelho de Mação. Exatamente. E outros concelhos à volta que ainda não estão identificadas todas as necessidades. Estamos a falar de casas, mas também temos que pensar, por exemplo, no Concelho de Mação, são 2 empresas que precisam também, as pessoas precisam de que lhes devolvam os postos de trabalho que perderam. E nós também estamos atentos a isso. Sem ter ainda o dinheiro todo, mas já dissemos à Caritas Porto Alegre, avance, e já estamos comprometidos a construção de 8 casas das 14 identificadas. Exatamente. E a opção da Caritas com a Câmara Municipal foi de entregar a casas às pessoas mais carenciadas, e foram identificadas 8 famílias. E, portanto, só com 200.000 euros, mas já avança que o dinheiro há de aparecer. Eu acho que o dinheiro vai aparecer. Não vamos abrir mais campanha nenhuma, porque o povo já está realmente, portanto, já deu muito, não podemos também estar a exigir, porque também sabemos que muitas vezes as pessoas até dão com muito sacrifício, mas havemos de arranjar dinheiro. Eu já disse ao Sr. Presidente da Caritas de Porto Alegre e Castelo Branco,
quem precisar, e precisar mesmo, em termos de ajuda, e se provar que é carenciado, não é por isso que a pessoa fica sem casa. Não podemos fazer isso. Exato. Não podemos descansar. Haverá casas para toda a gente. Estava a pensar, Dr. Eugénio, apesar de termos este timing, eu sei que foi um timing imposto por vocês próprios, no sentido de o mais rapidamente possível, portanto, até ao final do ano, conseguirmos dar casa a quem ficou sem nada, acredita que isto, por tudo o que já dissemos aqui, de facto é possível? Eu quero crer, porque, olha, primeiro, como digo, tem que haver uma concertação de todos aqueles que vão intervir. Porque depois, como digo, tem que se lançar um concurso. Mas o concurso lança-se em 48 horas, no mais 5 dias úteis, não é? Mas temos que ter, no mínimo, a segurança de que quem vai construir tem capacidade técnica para o fazer. E quando optamos por empresas da zona, é pela revitalização económica, mas também para que a pessoa que construiu tenha um rosto, e se amanhã houver problemas na casa, o dono da casa, ou a Cáritas, ou a Câmara, pode ir ter com esse empreiteiro e diga como é que aquilo ficou mal feito. Assim, se for uma entidade mais anónima, mais exterior e não tão próxima, é mais difícil. Mas isto é rápido. Depois também é preciso, na construção, que o tempo ajude. O tempo ajuda. Porque se entrarmos agora, a gente já não sabe quando é que é verão e inverno, né, infelizmente, mas se estiver a chover muito, não se pode construir uma placa, porque tem que se deixar ter tempo para secar o cimento. Isso é preciso que o tempo atmosférico também ajude. Mas tudo confluir, eu acho que não é difícil construir, porque não é só uma empresa que vai construir as 40 casas. Há mais, não é? Em termos de ajuda, neste momento, Dr. Eugénio, há alguma coisa que realmente seja necessário ainda pedir a colaboração dos portugueses? Eu julgo que aquilo que foi necessário em termos de emergência, que está praticamente identificado e as pessoas já souberam o que era necessário. Agora estamos na fase mais cirúrgica, que é de ver as necessidades em concreto, daquela família em concreto. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos que, estou no plano da imaginação, não estou a dizer que isso é necessário, que se identificou uma família onde há uma criança ou um adulto com necessidades especiais e que precisa de uma prótese, não sei, isto já são coisas mais particulares. Okay. E, portanto, não é que se trate de um apelo, porque depois, imaginemos, uma prótese, estou a teorizar, não é? Mas uma prótese para uma perna, não é? Não, as pessoas não vão entregar próteses, não é? Portanto, estou a dizer que neste momento não vou identificar nenhuma necessidade em bens, porque tudo o que possa acontecer é mais personalizado e, portanto, tem que ser, depois até se cá na zona, identificado, e há uma rede, que é a Rede Cáritas, que está em contacto e que, se houver, facilmente as Cáritas contactam umas com as outras. Agora, o que vai ser preciso, sim, que era a tal terceira fase, é que não basta entregar a chave. Porque depois vão viver naquela casa pessoas que estão marcadas na alma por uma tragédia que não sei se algum dia vai passar. E há uma terceira fase, que é a fase do acompanhamento. Já vamos sentindo, já se identificou como aumentou o consumo de medicamentos para doenças do foro mais mental, não é? Com as depressões que as pessoas criaram, porque as dores sofridas depois trazem outras consequências. Mas isto não passa só com comprimidos. E esse acompanhamento que é tão essencial, doutor, acha que está a acontecer na devida medida? Vai acontecer? A extensão é muito grande. A extensão é muito grande em termos de pessoas atingidas, que tinha que se ter um exército de pessoas devidamente preparadas para todos os dias se fazerem presentes. Porque quem sofre não sofre às segundas, quartas e sextas. Sofre todos os dias. E se calhar no dia em que não está prevista a presença de alguém que faz esse acompanhamento, foi naquele dia que se sofreu mais. Porque vieram à memória mais recordações. E se calhar se alguém foi contactar com essa pessoa está mais predisposta e bem a exprimir os seus sentimentos de desânimo, de solidão. Temos que perceber tudo isto.
Então, há uma fase agora muito técnica, muito especializada, que passa pelas ciências da psicologia, pelas ciências da psiquiatria, portanto, tudo o que se diz respeito à saúde mental, e quando falo em saúde mental não estou a falar de patologias mais graves, basta essa da depressão. E depois tem que haver um acompanhamento do estar com. Eu acho que aqui há um desafio muito grande à comunidade mais próxima, e é o medo que eu tenho, e falava há pouco, quando os holofotes se fecharem. Aí é que eu tenho medo que as pessoas fiquem entregues a si mesmas. Porque agora qualquer coisa, Ainda está tudo lá, não está é? focalizado ali. Mas daqui a 365 dias, a vida continua. Deus queira que continue para muitas pessoas. E há de ver o dia do aniversário do ente querido que pereceu, que faz vir à memória muita coisa. Há de vir o dia de Natal, a noite de Natal, em que essas memórias se tornam mais vivas. E os espectadores sabem perfeitamente do que eu estou a falar, porque todos nós vivemos isso na nossa vida. E, portanto, aí tem que haver um dinamismo local. Eu acho que sim, que se devia preparar as populações mais próximas. E aqui a comunidade cristã tem uma particular função, missão, que é a de sabermos fazer companhia. Não nos impormos às pessoas, mas criarmos um dinamismo para que a solidão não seja tão agressiva. A Caritas pode dar aí uma ajuda nesse sentido de Sim, na companhia medida em que ela deve animar as comunidades cristãs a terem esta presença, esta postura da proximidade, de afeto, da palavra que tem que ser dita na altura certa e não deve ser também dita a despropósito, porque às vezes fazemos também mais mal por muito que dizemos. Às vezes o nosso Papa Bento, o Papa Emérito, na sua carta Deus é Amor, diz que o silêncio também fala. Exatamente, às vezes em silêncio dizemos mais, não é? Diz ele na carta, deixem o amor falar. E às vezes ele precisa de falar em silêncio. E às vezes fala, é na postura que se tem, na mão que se agarra, na flor que se leva. É isso. Isso é que nós devemos ter muita presença, porque foi mal demais. O que aconteceu foi mal demais. É preciso estar atento. E quando eu disse há pouco, devemos pôr na pele de... Há coisas que nem na pele a gente consegue supor. Estar, não é? Porque só quem vive. Só quem vive. E, portanto, aí é que devemos ter muita atenção e aproveitarmos, tirarmos destas desgraças aquilo que possa ainda ser bom para nós. Isto é um paradoxo. Como é que da desgraça pode vir coisas boas? Não vai. Mas como depois efeitos colaterais, nós devemos descobrir alguma coisa boa. Alguma coisa. E na dor destas pessoas, nós podemos ser a tal luzinha. E às vezes basta realmente o estar. E é aqui este dinamismo que temos na terceira fase que providenciar. Doutor, porque estamos aqui a falar de solidariedade e porque ela chega de várias formas e em vários braços, diria eu, e porque estamos aqui muito próximos das datas de 12, 13 de agosto, a peregrinação aniversária em Fátima e conhecida como a peregrinação do migrante. Queria aqui um bocadinho falar consigo sobre isto e percebermos a esta altura como é que está Portugal e o seu acolher aos migrantes, e porque estamos dentro da Europa, já estamos a conseguir fazer um bocadinho melhor ou ainda não? Não. A peregrinação que amanhã se inicia, disse bem, é a peregrinação do migrante, portanto, do emigrante e do imigrante. Porque todos migram de um lado para o outro. Bom, nós, ao estarmos aqui, já somos imigrantes, porque a gente está aqui de passagem, não é? Mas há uma postura, eu quero ser o mais realista possível, há uma postura diferente na forma como olhamos o emigrante e da forma que depois como vemos a realidade de vida dos imigrantes. Infelizmente, ainda há muito preconceito relativamente ao imigrante. E o que está a passar-se hoje no mundo, relativamente a esta realidade, ou nós abrimos efetivamente o nosso coração, sem deixarmos efetivamente de ter um coração formado no sentido de perceber bem as realidades. Porque muitas vezes o que está subjacente a isto, e se os nossos emigrantes dessem o seu testemunho, eles calhar, também confirmavam aquilo que eu vou dizer, o que está aqui é o medo do desconhecido.
Quando eu desconheço, receio. Quando passo a conhecer, desaparecem muitos dos medos que eu tinha. E eu acho que para podermos depois trabalhar bem toda esta problemática, nós temos que nos abrir numa disponibilidade inteira para conhecer. E o que é que está a acontecer agora na Europa, com essa fuga maciça de determinadas zonas do mundo, para a Europa, sobretudo, porque é a área, neste momento, que é dita a essas pessoas. Que é melhor. Que é melhor. Até aí são iludidas por esse tráfico vergonhoso que é o tráfico humano. Vergonhoso, para não chamar outras coisas. Essas pessoas são traficadas. E são traficadas, embora o tráfico seja uma realidade mais complexa, são traficadas no sentido em que muitas vezes pagam a pessoas garantindo condições de acolhimento nos países que elas gostariam de passar a viver até as situações nos seus se resolverem. E muitas vezes, quase na parte das vezes, são enganadas. São enganadas. Eu estive nos campos de refugiados. Na Grécia, não Na foi? Grécia, e também estive no Líbano, e senti isso da parte das pessoas, sobretudo na Grécia, porque no Líbano a realidade é diferente, as pessoas vão para ali e muitas delas não querem passar, querem que a paz aconteça na Síria, neste caso, para regressarem aos seus países. Mas essas pessoas estão a fugir da morte. Estão a fugir da morte. É uma guerra fratricida que está a ser alimentada cinicamente por alguns que depois também vêm a terreiro dizer e lamentarem-se com estes problemas. Quando muitas vezes o tráfico de armas é feito por alguém, por esta Europa também, que não os acolhe, mas depois dá a possibilidade de gerar o fenómeno. Porque os terroristas, não é? Estes sujeitos do Daesh, não fabricam armas, compram-nas. Bom, portanto, esta questão relativamente ao imigrante tem por trás um receio. É o receio que nos tirem os postos de trabalho, é o receio que nos roubem a segurança, porque infelizmente têm acontecido coisas na Europa em termos de atentados que justificam estes receios. Mas também é preciso dizer-se que quem faz esses atentados são pessoas que residem nesses países e que são extensões, e que é outro problema, que é o fundamentalismo. Porque é que ele está a acontecer neste tempo? Porque é que está a evoluir tanto o fundamentalismo? De qualquer forma, não é só naquela área. Bom, e depois temos os emigrantes. Eu acho que se conciliarmos estes dois fenómenos, talvez se ajudem mutuamente. Porque em Portugal nós hoje estamos a viver um problema que eu acho que a partir da manhã na peregrinação deve estar presente, considero vai estar presente, que são os nossos conterrâneos da Venezuela. Se não se encontrar uma solução rapidamente para o que está a acontecer naquele país, eles vão ter que sair. Porque ninguém consegue viver sem luz, sem alimentação, sem saúde. Não, sem nada? Sem nada. E, portanto, alguns estão já a escolher os países mais próximos. Também na mesma perspectiva, de voltar, porque até nasceram na Venezuela. Muitos nasceram. Mas na nossa Madeira já estão a sentir o problema e já estão a perceber como é que vamos resolver, porque já lá estão muitos e mesmo para aqueles não está a ser fácil. Se vierem cerca de 500 mil... Que se fala, não é? Bem, são muito mais do que aqueles que nós recebemos até hoje, aqui em Portugal. Como é que vamos fazer? Eu acho que não devemos criar alarmismos, porque já tivemos uma vaga assim quando foi da descolonização. E a gente lá se arranjou. Portanto, somos bons quando queremos, quando perdemos os medos. Sabemos acolher. Sabemos acolher. E resolvemos. É tal coisa do desenrascar. A gente desenrasca-se. Depois não planeamos e não programamos. Eu acho que não devemos criar alarmismos que a gente... Não há disto tudo ao mar, não vai-se tudo afundar porque 500 mil, nós temos capacidade, desde que nos abramos e a solidariedade temos capacidade. Agora, que esta peregrinação nos ajude, a nós, sobretudo, cristãos. E digo sobretudo cristãos porque nós temos como desígnio esta coisa muito bonita, que tem que ser mais que bonita, tem que ser real, que é de termos um Pai comum, Pai Nosso. E se é Pai Nosso, não é só meu. Também é daquele que está lá distante. Seja na Síria e que quer procurar a paz. Mais próxima de mim. É meu irmão. Como o meu irmão de língua, o meu irmão de cultura,
que é aquele que está a emigrar na Venezuela, são todos meus irmãos. E eu tenho que olhar, como cristão, eu tenho esta responsabilidade acrescida. É cada vez quando rezo Pai Nosso, eu tenho que me lembrar daqueles que vivem na Síria, dos que vivem na Coreia do Norte, dos que vivem sei lá, na Somália, e da Venezuela, e dos meus irmãos da França, imigrados na França, e destes que agora tiveram que emigrar também porque quiseram sobreviver no mundo do trabalho. E só nos últimos anos emigraram muitos para outros países à procura de adquirir um direito, que é o direito, e um dever ao trabalho, por exemplo. E demandaram deste país e puseram-se a caminho para procurar trabalho. E nós todos estes devemos pensar. Não pensar em duas dinâmicas. Pensar na dinâmica da fé, que me aponta para eu dizer ao Pai Nosso, Pai, cuida dos teus filhos. Cuida. Mas ele diz-me logo, mas conto com a tua ajuda. E então é outra dinâmica. Então eu tenho que mostrar que o meu pai é o pai bom, porque eu sou um irmão, que dá bons frutos, porque se está ligado à cepa boa que é Deus, o amor. E nesta situação, doutor, Cáritas Portuguesa estará preparada para poder dar a ajuda que for necessária? Não, neste momento não está. Porque é de uma grandiosidade tal que não está. Mas continuo a dizer, não é por isso que vamos cruzar os braços e dizer não somos capazes e cruzamos os braços. Não, neste momento não estamos. Mas sozinhos nunca estaremos. De mãos dadas conseguiremos. Tendo em conta este cenário e até o tema da peregrinação do migrante deste ano, que mensagem deixa para os telespectadores? O Santo Padre teve esta sensibilidade de vincular como preocupação específica as crianças. Sem dúvida que as crianças, uma frase feita, mas vou dizê-la, são o futuro, mas também são o presente. Não podemos olhar para as crianças e pensar só, temos que a preparar bem para que amanhã termos um futuro seguro. Não, temos que pensar já, nas condições agora. E há muita criança que está a passar mal, que é vulnerável. Por isso, no nosso país, a pobreza infantil, para um país europeu, é também uma vergonha. Mas a criança que atravessa o Mediterrâneo em balsas que ela própria não sabe, não tem consciência, porque ninguém lhe vai dizer. Mas que pensará uma criança quando vê a balsa a começar a esvaziar-se e os seus pais a serem sepultados no Mediterrâneo? Que criança será essa se não tomarmos conta dela? Será um futuro Daesh. Porque o que se apoderou dela foi aquela imagem horrível de perder os seus pais, de ficar entregue. As crianças migrantes, há muitas que estão sozinhas, estão a ser vítimas de tráfico de crianças. Quando eu fui à Grécia, falava-se em 25 mil. Ninguém sabia do paradeiro dela. Crianças sós. O Santo Padre quis trazer para a celebração deste dia essa preocupação das crianças. Vamos pensar em todos os imigrantes, todos os migrantes, imigrantes, mas desta vez vamos ter um olhar sobre as crianças. E por acaso, ao celebrarmos, celebra sempre no coração da Semana das Migrações, é feita nesta peregrinação, e neste ano em que se canonizaram a Jacinta e o Francisco, duas crianças, primeira vez na história da Igreja, e também há aqui uma correlação. Para já, não me quero ficar por aqui, mas quero também já pedir a intercessão de São Francisco e de Santa Jacinta, mártires, para esta causa que nos dê a força, e às vezes esta força tem que ser uma força como eles utilizaram, a força da persistência. Foram persistentes, nunca negaram aquilo em que sabiam que estava a acontecer, da fé que convicta aqui. E o Francisco, aquele testemunho que dava da partilha, levava lá no seu saquinho, mas era sempre a pensar nos outros. Façamos assim como ele, relativamente aos migrantes.
E é com esse pedido a Nossa Senhora e aos santos Francisco e Jacinta Marte que ficamos então nesta nossa conversa. É assim o final. Esteve connosco o Presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca. Falámos sobre os incêndios e aquilo que está a ser feito no terreno. Também percebemos aqui um bocadinho esta questão dos migrantes, os I e os E migrantes.